Todos receberam bom? Todos receberam sumo? Hã? Já receberam tudo? Quem ainda não recebeu comida? Ninguém. Quer? Essa criança aí. 2, 3. Amém. Glórias a Deus. Primeiramente, quero saudar aos irmãos que vão poder me assistir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com eles. Como nós dizemos, Mulungu Bakubeterene. Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Bem, eu chamo-me Samora João Manico, né? Sou natural da província de Sofala, no distrito de Dondo, mas agora resido em Chimoio, a 1.300 quilômetros da capital do país, que é Maputo. Eu sou pastor missionário da cidade de Chimoio e fazemos a obra de Deus aqui mesmo na cidade de Chimoio e também uma das vezes em algumas regiões, algumas comunidades para poder ensinar a eles, trazer a palavra de Deus, ensinar a eles a palavra do Senhor, como em outros lugares não tem muitas igrejas, mas graças a Deus estamos fazendo a obra cá no Chimoio, com as crianças órfãs e vulneráveis e com as igrejas também, em nome de Jesus. Sami, me conta, conta pro pessoal aqui da imersão, a imersão missionária, qual é a sua origem? Seu pai era pastor, seu pai era missionário, como é que é? Como é que você aprendeu e desenvolveu essa visão sobre a importância de viver o evangelho aí no teu país? Porque, lembrando, você está no país Moçambique, em África, e em Moçambique, a capital, que é Maputo, você está a mais de 1.300 quilômetros da capital. Conta um pouquinho como é que foi isso, você crescer num ambiente, num lar, numa casa de pastor, como é que era a sua realidade? Como é que foi a sua infância aí nessa realidade? Bem, eu nasci numa família pastoral. Eu, desde pequeno eu nasci já na igreja, como assim posso dizer. Meu pai foi pastor desde sempre e graças a ele, graças a Deus, né, que o Deus o tenha, que ele faleceu já em 2020, ele era um pastor fundador e graças a Deus por isso ele fundou várias igrejas, várias sedes, quase deixou por aí 20 tal igrejas abertas por ele. E eu nasci nisso, mas fui crescendo na igreja. E ultimamente, quando ele foi ficando um pouco mais velho, sem força, então estávamos aí a fazer a obra de Deus junto com ele. Aí foi onde que nós conhecemos Jesus, onde que fui eu aceitei Jesus também. E quando ele já não estava muito bem, ele já não conseguia fazer certas atividades, certas viagens. Então ele encarregava a mim essas viagens, esse trabalho para mim poder fazer. E aquilo acabou gerando paixão, como nós dizemos, né? Os costumes geram hábitos. Então me acostumei e acabou vivendo dentro de mim esse espírito de fazer a obra de Deus. Então, aí quando ele faleceu, nós não tínhamos outra maneira, era mesmo ajudar. Como posso dizer? Era ajudar e continuar com a obra. Por quê? Porque o que fazia meu pai salvava vidas, ajudava pessoas órfãs e vulneráveis, ajudava muita gente. E eu continuei amando, fazendo esse trabalho através disso, porque o meu falecido pai era pastor juntamente com a minha mãe, e agora ficamos fazendo a obra, eu e a minha mãe. E não vamos parar até que o Senhor venha, né? Eu lembro que quando nós nos conhecemos quando, Sami? Foi 2021? Já tem um tempo, né? Acho que foi no final de 2020, acho, para 2021. Isso mesmo. Eu estava no Uruguai, acho. Isso. Que até naquele Natal a gente fez o cabrito aí, né? Cabrito, chinelos, aí compramos cadernos, ajudamos com algum material escolar. Eu lembro, foi mesmo uma grande bênção. Até que fiquei famoso, hein? O governo procurou saber de mim quem é esse tal que está fazendo essa toda coisa, porque era mais quase de 100 e tal crianças. Sami, querido, mas você sabe o que me impactou? Quando eu falei para você sobre brinquedos, você disse, meu pai, como é que vão comprar brinquedo quando as crianças aqui andam descalças? E aí eu lembrei da tua história, porque você cresceu, não foi aí na cidade de Chimoio, né?
Não foi num povoado que, posso falar, nem corrente elétrica tem, até então. Então, desde que se mudei de lá para cá, em 2010 para cá, Né? Essas ah, coisas. não tinha como. Nós aqui aprendemos a compartilhar. Aqui não tem como, porque é muita coragem você se alimentar, vestir-se e ver alguém do lado está com roupa rasgada, está sem chinelo, não se alimentou. Então, é complicado. Nosso pai nos ensinou assim, a amar o outro, amar o próximo, como a si mesmo. Mas você não queria ser pastor, né, Sambi? Ou seja, você não tinha essa pretensão, né? Ser missionário, coisa assim, né? Como é que era? É que, como posso dizer, do nada só me apercebi que eu já estava na causa. Do nada me apercebi que já estava engrenado. E, glórias a Deus, não sei como contar. Só Deus sabe. Qual é a sua idade, Sambi, nesse momento? Oh, esse ano vou fazer 32 anos. 32 anos. Tenho 31 em novembro de 2025. Estarei fazendo 32 anos. Mas graças a Deus, né? É que Estava Deus bem de saúde. te deu um coração e uma inteligência que você não tem sido preguiçoso para trabalhar, né? No dom, na graça de Deus sobre a sua vida. Deixa eu te perguntar, Sambi, como é que é a realidade daí de onde você está? Quais são os maiores desafios que se enfrenta hoje? O atendimento das crianças aí, como é que funciona? Olha, pastor, primeiro vou falar o seguinte. Antes de falar das necessidades, eu gostaria de falar uma coisa que nosso pai nos ensinou. Ele nos ensinou que a maior alegria que a gente tem que ter é, primeiro, ter a salvação. Porque a salvação não tem preço, não tem coisa maior que a salvação. Primeiramente, antes das necessidades, nós estamos muito felizes porque somos salvos em nome do Senhor Jesus Cristo, um dom gratuito. As necessidades que nós passamos aqui, como posso dizer, aqui dizemos o saco vazio não fica em pé, né? Principalmente para as crianças. A dificuldade maior é na alimentação. A alimentação é a maior dificuldade. Nem porque as pessoas não cultivam, as pessoas cultivam. Só que os alimentos não tem como comer eles assim. Precisa de outros produtos como óleo, sal, essas coisas que acaba tendo uma grande dificuldade por falta desse recurso. Mas a necessidade que está aqui, só Deus, porque, pastor, só vou dizer para o senhor que aqui em Moçambique, principalmente nessa região que eu estou também, quem dorme no colchão nós chamamos de bolso. Tem crianças que chegam até aos 15, 20 anos sem saber o que é dormir no colchão, sem saber o que é viver numa casa sem luz. Oh, pastor, é só Deus. Deus nisso. Eu me lembro quando tinha por aí 10 ou 9 anos, quando nós íamos à escola, pé descalço, tinha poder andar nos cantos, nos capins, para poder não sentir muito a temperatura, para não aquecer muito os pés. Então, só do senhor imaginar isso, já deve imaginar qual é mesmo a necessidade. Por isso, daquela outra vez, o senhor sugeriu, não, compra brinquedos. Epa, é difícil comprar brinquedo para alguém que não tem chinelo. É difícil comprar brinquedo para alguém que não tem uma blusa de frio. Então, é complicado, pastor. A necessidade que está aqui é extrema. Mas, graças a Deus, como eu disse, o nosso pai sempre nos ensinou que a maior coisa nós temos, que é a salvação. Então, nós temos que estar felizes com a salvação, porque é a maior coisa de todas as coisas debaixo da terra. Meu filho, mostra só um pouquinho para o pessoal aqui enxergar. Aí onde você está, aqui você está na sua casa aí, né? Estou aqui atrás da minha casa, estou Você atrás de casa. você está construindo, Sami, graças a Deus. Mas eu É, lembro daquele bairro que nós fomos é, visitar e conhecer aí aquelas famílias, aquelas crianças, e muitas sim. delas não tinham praticamente uma casa. Algumas casas não tinham nem telhado, que eu lembro. É verdade. Algumas casas não tinham nem telhado, não tinham. É muito complicado. Tem algumas casas aqui. Eu não consigo virar a câmera aqui. Eu poderia mostrar uma Não, casa mas onde sem vive problema. uma família. Tem, por Sami, exemplo, então, aqui na minha vizinhança. aí onde você está me mostrando, você plantou alguma coisa? Estou vendo algumas árvores aí. Sim. Aqui tem a mandioca, se a senhora consegue ver. Mandioca, né?
Aqui tem a mandioca, por exemplo, há pouco tempo acabamos de almoçamos hoje a batata doce que foi plantada aqui em casa pela Madalena, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa- Madalena é a sua esposa, tem os É, filhinhos. Você tá, por exemplo, olha aí, tá vendo aqui a batata doce? Essa foi que tirada mesmo lindo, hoje mesmo. que lindo, meu filho, que lindo, viu? Glória a Deus, viu, É. Sami? Sami, porque eu vi que saneamento aí não tem, né? Não, não tem não. Aqui no nosso país posso dizer que tudo virou negócio. Ah, aí os governantes se aproveitam dos Estados Unidos, agora que estamos pior, por quê? Porque eliminaram a USAID, que a gente dependia, né? A USAID é que trazia os medicamentos, e os medicamentos eram vendidos nas farmácias e nas clínicas. Aí também estava aí o Elon Musk, que patrocinava aqui, ele acabou cortando também. O Donald Trump cortou as finanças que ajudavam, por exemplo, as crianças órfãs. Algumas crianças que nasciam, por exemplo, com a mãe, seu pai, mal desnutrido. Então, a USAID dava aí o leite, dava esses mantimentos básicos, por exemplo, alguém que nascia 3, 4 crianças, davam comida, ajudavam muito a USAID. Agora que ela foi cortada aqui, a situação está pior. Estamos numa crise política terrível, terrível mesmo, terrível. Que só Deus sabe. Agora, nos hospitais não tem nada. Não tem nada. Você vai para lá, só te receitam paracetamol. Paracetamol dipirona, né? Somente isso. Então, estamos numa situação, só Deus sabe. Sami, fale aqui para nós, para o pessoal aqui da imersão, se primeiro nós estamos fazendo essa primeira etapa do tripé, o ver. Depois que a gente vê, não tem como desver. Quem é o meu próximo? Pergunta o religioso para Jesus. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está perto de mim, é aquele que eu estou vendo. E hoje a gente entra em contato com muitas realidades através desse recurso aqui. Então, primeiro ver. Você está mostrando aqui para nós. Você está falando aqui para nós e contando da sua vida, da sua experiência, da sua realidade. Segunda etapa é o decidir. O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? E depois o agir. Se você fosse falar agora aqui, fale uma mensagem aqui para o pessoal que está pensando em missões. Qual o maior desafio, né, que você, como nativo daí, cresceu aí, entende essa realidade, qual o maior desafio que um missionário, alguém daqui, indo para aí, teria que estar pronto mental e fisicamente, espiritualmente, para poder enfrentar aí? Pastor, eu acredito que, como o senhor começou a dizer, que é diferente fazer missão na Suíça, em alguns lugares do Brasil. Você chega lá e encontra lá o povo já sácio, tá com a barriga cheia, e facilmente você consegue conversar com aquela pessoa. Enquanto aqui você vai chegar, por exemplo, vai fazer missão, não são todos vão poder lhe ouvir. Porque alguns vão dizer, então por que esse todo sofrimento? Onde está esse Deus? Então, um dos maiores desafios, eu acredito que, primeiro, o missionário tem que vir se adaptar, viver um pouco a comunidade, para poder falar a língua da comunidade. Por exemplo, alguns missionários vêm para aqui, vêm, hospedam em hotéis, acordam às 9, 10 horas, vêm à comunidade, unem a comunidade, fala o que fala, entra no carro, volta mais ao hotel. Eu acredito que um missionário, quando vir, primeiro ele tem que entrar na comunidade, viver o que a comunidade come, viver como a comunidade dorme, para poder, eu acredito, sentir em primeira pessoa o que pode, como pode pregar o evangelho para esse tipo de comunidade. Gostaria que você compartilhasse agora, Sam, aqui com o pessoal, falando diretamente no coração aqui, no nosso coração aqui, Sam. O que você gostaria que nós levássemos hoje de tarde dessa imersão aqui como uma verdade inegociável sobre missões? A verdade que eu sei
é única, né? Fazer alguma coisa pelas missões. Qual é o próximo desafio que você tem aí, Sami, e que nós poderíamos estar apoiando, fazendo algo? Quantas crianças atualmente vocês estão atendendo? Claro que eu sei que se fizermos um movimento como fizemos naquele Natal, se multiplicam, né? Se multiplicam, mas quantas crianças hoje vocês conseguem atender aí e o que precisa? Pastor, as crianças oficiais que nós atendemos, algumas cresceram, sabe? Algumas até casaram, hein? Algumas tiveram o caso de grávida, como chama? Gravidez com menor de idade, 16, 17. Aquelas crianças já passa tempo, né? Algumas já tinham 12 anos, então algumas engravidaram. Que a gente apadrinha, né? Apadrinha em que sentido? A gente compra um uniforme para as crianças. Não conseguimos ajudar toda a casa, mas Sim. pelo menos temos a apadrinhar muito mais na área educacional. Então, Por exemplo, isso que eu ia te perguntar, Sami. Se do governo não existe apoio, nem para a saúde, eu imagino que para a educação também não, esse tipo de projeto voltado para atender essas crianças no sentido nutricional, alimento e educação, o governo ele coloca impedimentos, coloca entraves, ou se formos fazer algum movimento nesse sentido, existe essa possibilidade, essa abertura? graças a Deus, o nosso governo é aberto, né? Mas desde que nós temos os líderes do bairro, chamamos os líderes, eles que mandam tudo aqui. Então, quando você quer fazer uma ação dessas, você aproxima a casa do líder, você apresenta ele. Como nós somos conhecidos, e graças a Deus já temos a documentação legal que meu pai já havia fazendo na sua associação, para poder ajudar crianças órfãos e vulneráveis. Órfãos são aquelas sem pais, estão aí com o vovô. Então, vulneráveis são aquelas que os pais, outros são alcoólatras, outros fugiram, né? Outras crianças vêm de casamento prematuro. Então, podendo ajudar, nós estamos combatendo muito mais nesta área de crianças órfãos e vulneráveis, porque são as pessoas que mais precisam, as pessoas que não têm culpa de nada. Só acordaram no mundo e encontraram-se com isso. Então, nós lutamos no máximo para poder apoiar essas crianças. Na alimentação, nós gostaríamos, né? O nosso desejo era poder levar aquelas crianças, construir uma pequena escolinha e nós darmos o sustento e ajudar a elas para poderem continuarem com sua educação. O que você tem aprendido, meu filho? O que você tem aprendido nesses últimos anos, durante a sua vida, desde lá da sua infância, convivendo com seu pai, seus irmãos? O que você conheceu sobre o coração de Deus? Qual a maior mensagem que você aprendeu sobre o coração de Deus, vivendo tão próximo de dor, de pobreza e de necessidade básica para esse povo aí? Olha, pastor, acima de tudo, nós resumimos em Deus e em amor. O que você for perguntar em qualquer criança, qualquer pessoa que está passando uma necessidade, outras não conhecem nenhum versículo bíblico. Mas quando você pergunta o que é Deus, vão dizer que Deus é amor. Por exemplo, dou um exemplo. Veja essas árvores que estão aqui do Moridor. Elas produzem frutas, mas não produzem frutas para elas mesmas. Então, o amor está resumido em dar. Eu estou debaixo de uma sombra e esta sombra não está a favorecer a própria árvore, está a favorecer a nós. Então, nós temos que aprender a ser importantes para outras pessoas. Então, o amor é dar. Assim como o Senhor Jesus Cristo fez, deu sua vida por nós. Então, nós temos que aprender a amar. Amar a Deus, resumimos em amor. É simples quanto isso para nós. Você chega aqui, pode pregar vários versículos, as pessoas não entenderam. Mas se você fala as coisas mais básicas, amor, a pessoa já consegue entender. Por causa do amor a Deus, muita coisa a pessoa é impedida a fazer. Por causa de amor a Deus, não podemos fazer coisas erradas. Por causa do amor a Deus, temos que amar o nosso próximo. Por causa do amor a Deus, nós temos que ajudar ao próximo.
Né, pastor? Deus. Crianças ouvem o que nós fazemos. E Amém. o amor, ele só pode ser traduzido nas formas e nos modos de Jesus, nas formas e nos modos do Evangelho. Então, é sobre isso. Sami, eu queria te agradecer, meu filho, o teu tempo, agradecer Amém. a sua vida, agradecer a Deus. E a minha oração, Sami, é que o Senhor multiplique os teus anos de vida aí, de vida aí, entendeu? Não, E, graças. Eu queria agradecer o Senhor. O Senhor falou uma coisa para mim em 2021, que em tudo que nós temos que fazer, temos que usar a cabeça, né? Pensar e agir. Aí, graças a Deus, hoje já consegui construir uma casinha. Graças a Deus, pensar e agir. Agora, eu penso em fazer algum negócio, eu faço e dá certo. E continuo forte, né? Aí eu penso que não, eu tenho que fazer um negócio. Então eu tenho que fazer logo. Como o senhor disse. Pensar e agir. Então foi uma das palavras muito fortes que o senhor me ensinou. Graças a Deus a minha mentalidade mudou desde que eu comecei a conversar com o senhor. O senhor me ensinou muita coisa. Mas muita coisa mesmo. O senhor lembra, o que você faz? Você não pode plantar alguma coisa, né? Para vocês poderem comer em casa e tal. Hoje temos a batata doce em casa, temos a mandioca. pô, meu filho, eu fiquei tão feliz vendo você mostrar aí, né? Vendo você mostrar que tem a batata doce, que já colheu e comeu batata doce, que está ali o aipim, meu filho. Ah, isso enche o coração de alegria. Quem Amém, amém. sabe, né, o que Deus está movendo e preparando, e não é de agora. Para tudo que está acontecendo hoje, Sandro, começou lá antes, lá com seu pai, o evangelho chegou no seu pai, o evangelho contagiou sua vida. A minha oração, meu filho, é que o Senhor te fortaleça, te guarde. Eu sei que os dias aí não são fáceis em lugar nenhum. Cada lugar tem seus próprios desafios. Mas eu quero agradecer novamente as suas palavras, o seu tempo, a sua dedicação e seu compartilhar conosco. Amém. Estou seguro de que já gerou um impacto muito positivo aqui para essa imersão e que ela vai ter um significado muito especial para nós aqui, tá bom? Muito obrigado e Faça uma agradecer essa oração, oportunidade. faça uma Amém. oração, faça uma oração conosco, Sandro, por gentileza. Faça uma oração conosco para nós começarmos essa imersão aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar neste momento a vida do meu pai, pastor Oséias, que o Senhor colocou em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, a todos aqueles que pensam no seu coração em fazer missão, que têm sonho de fazer missão, Senhor, Deus, força, coragem de poder não só pensar, mas também agir, colocar em prática. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, alcance, Senhor Jesus Cristo, cada alma, Senhor Jesus Cristo, cada coração. O Senhor sabe muito bem o que a África precisa. Senhor, abre a mentalidade do seu povo, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor usou Abraão para poder favorecer os outros, Senhor Jesus Cristo, passe a mesma bênção, Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que estão ligados a essa imersão, em nome de Jesus Cristo, para que eles possam servir e amar missões. Pai, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu filho, você esteve falando aqui para a igreja Amor e Graça Church, na cidade de Sombrio, Santa Catarina, uma cidade próspera, uma cidade abençoada, uma cidade com uma igreja abençoadora, uma igreja Amém. que se move na base desse princípio do amor que você comentou. E eu quero que você, olhando aí para a câmera do teu celular, diga assim: Pastor Joaber, Pastor Joaber, Pastor Joaber, Pastor Joab. Pastor Joaber Perniano, Pastor Fernando, que a igreja Pastor Amor e Fernando, sim. Graça coloque o pé na cidade de Chimoio. Pastor Joaber, Pastor Fernando. Pastor Joaber, Pastor Fernando. Igreja Amor e Graça Church,
né? Contamos com vocês aqui na cidade de Chimoio, nessa missão, nesta grande obra de Deus que Deus colocou nos nossos corações. Amém. Maravilhoso, meu filho. Deus te abençoe, Amém. viu? Sinta-se amado, Amém. viu, meu filho? Tá? Amém. Louvado seja Vamos nos Deus. falando. Até mais, meu Amém. filho. Beijo, Até beijo. Deus te Pai, Senhor. abençoe. Amém. Amém. Obrigado.